Olá, pessoal, tudo bem? Professora Júnia Andrade na área e vamos falar sobre redação da FCC. Por quê? Porque o pessoal dos tribunais já está, em polvorosa, já sabe que 2021, no projeto de lei orçamentária, já traz exatamente a distribuição dos cargos da Justiça, E além disso, a gente tem aquele desmembramento do TRF da primeira região, que gerou o TRF da sexta região, TRF da sexta que tem sede, do seu tribunal em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então o pessoal está bastante, já está me perguntando, o que mais, acho que mais recebi nas últimas horas foi exatamente desde, já tem mais ou menos uns 5 dias que eu venho notando de tudo que me pedem aqui dicas sobre como estudar a redação da FCC já para começar a estudar. Por quê? Vamos ser bem sinceros. Qual é a redação que mais dá trabalho em concurso público? Fundação Carlos Chagas, tá bom? Então, por que dá trabalho? Já até vou mostrar para vocês por conta disso aqui. Por conta dos critérios que a FCC exige na redação. A FCC exige senso crítico, não é? Isso aqui não é uma anotação minha, é uma mera reprodução do que vem nos editais da Fundação Carlos Chagas. Então, ela exige senso crítico, ela exige um bom encadeamento de ideias, exige progressão, exige consistência argumentativa. Então, o pessoal que já faz concurso já fica esperando, por esse vídeo, desesperado. Por quê? Porque já quer começar a se organizar para o próximo ano. Então, vejamos, gente. Como eu disse para vocês, para quem está começando, a gente também tem que falar para quem não tem muita experiência. O que nós temos? No projeto de lei orçamentária, que foi enviado ao Congresso, já tem definidas as vagas dos TRTs, dos TREs e dos tribunais, vamos dizer assim, dos tribunais, do Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Do Supremo, já tem definidas essas vagas. Da Justiça Federal também. Então nós temos lá, por exemplo, na Justiça Federal, 300 vagas. Para os TREs, 980 vagas. Ficou muito tempo sem fazer concurso. Os TRTs também ficaram muito tempo sem fazer concurso, 746 vagas definidas. E a gente ainda tem a questão do desmembramento do TRF da primeira, que gerou o TRF da sexta, É um TRF que vai ficar em Minas Gerais, ele tem sede em BH, porque Minas Gerais respondia por um terço, mais de um terço da quantidade de processos que estavam no TRF da primeira. Então, já havia, essa questão não foi decidida da noite para o dia, gente, como muitas pessoas pensaram. Há muitos anos se discute esse desmembramento. E a justiça está tão atolada de projetos, tão cheias de trabalho, o TRF1 é tão grande, que a decisão dos tribunais superiores foi por levar o projeto da divisão a sério, em busca de um pouco mais de eficiência. Então, as chances estão aí, elas estão abertas, Estamos falando de tribunais federais, tá bom? Gente, Fundação Carlos Chagas, para quem queria saber dos temas, para os quais eu aposto, e alguns desses temas estarão num desses tribunais, porque olha quantos TRTs nós temos no Brasil, quantos TRS, e agora quantos TRFs. Então, pelo menos metade desses temas aqui vai aparecer em um desses tribunais, se não aparecer todos. Por isso que eu fiz essa seleção bem direta e bem chuta. Vocês vão notar que são assuntos que de repente você vai olhar e vai falar assim: mas esse assunto, eu estou careca de saber desse assunto. Gente, só que depois do fator Covid a gente vai ter que rever alguns assuntos que são clássicos da banca em concurso público e que tem uma nova roupagem exatamente após a pandemia, durante e após a pandemia. Eu estou falando após, mas na verdade entendamos durante, porque essa pandemia ela ainda fica por aqui uns 2 anos, mesmo com a invenção, porque as vacinas só chegam no segundo semestre, na verdade, do outro ano. Júlia, mas a Rússia acabou de testar vacina e tá dando tudo certo. Gente, a reprodução em massa da vacina é pro segundo semestre, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão que eu chamo a atenção de vocês que vão começar a estudar, ou por conta própria, ou vão estudar com a gente no Turma de Redação Concursos, tá? Você pode se matricular, veja só. Tem o Turma de Redação, que tem o mesmo curso, e tem o Turma de Redação Concursos. Por que tem essa diferença? Porque o Turma de Redação Concurso é a nossa plataforma mais moderna. Você pode mandar seu texto manuscrito, tem toda uma questão assim. Mas vamos lá. Sobre essas questões, mas se você for estudar sozinho, também te aconselho já a começar a ler sobre isso aqui, tá? Por isso que eu trouxe para você que me segue neste canal, se inscreva, como eu disse,
Eu vou deixar bastante dicas para várias áreas, né? Comecei com o pessoal do tribunal por conta do volume de pedidos, né? Então vamos lá. Primeiro, gente, a gente tem uma mudança sociocultural e econômica decorrente das conexões digitais? Tem. Já era uma coisa que era típica do século XXI. Já foi cobrada inúmeras vezes nas provas do FCC. No próximo ano, assim que os concursos voltarem ativa, né? Porque temos muitos concursos parados em 2020 por conta da pandemia. Daqui a pouco, né, temos a aprovação da lei orçamentária que está em curso e daqui a pouco chegam os concursos, porque o ano está acabando, a gente já está no momento que eu gravo em setembro. Então, veja só, postura, mudança sociocultural e econômica. Tivemos as conexões digitais, né, o nome geral que se dá agora, o nome mais atual que se dá para redes, né, não só redes, porque quando você falava em rede social, você falava Facebook, WhatsApp, Telegram e tal. Só que agora você tem outras conexões. As plataformas de encontros ao vivo, os meetings da vida, os Zooms. Então, quer dizer, hoje o nome mais geral que se dá, a nomenclatura melhor, são exatamente conexões digitais. Tivemos uma mudança sociocultural muito grande, por quê? Gente, quando a pandemia começou aqui no Brasil, né, a doença chegou no Brasil, a gente ia comemorar o aniversário, muitas vezes tinha que fazer de forma remota. Ia falar com os nossos familiares que não moram com a gente de forma remota, né? Nossas crianças tiveram que estudar de forma remota. Também tivemos uma mudança econômica, porque muito da comercialização, até mesmo de alimentos, teve que se dar também à distância. Não é? Usando aí, tive que pegar seu celular, usar um aplicativo para você fazer sua compra, de repente, se você não quisesse no supermercado, não é? Do teletrabalho, tanto no setor público quanto no setor privado, né, das pessoas que puderam trabalhar em casa, aconteceu também com essa mudança. Então, na FCC não adianta só você falar dessa mudança, você tem que entender os fatores que estão por trás dela, não é? O que deu certo, os números, tudo isso a banca vai querer como elemento de fundamentação. Portanto, você precisa estudar esse assunto, tá? Outra questão que parece antiga, mas voltou a ser renovada, é o combate à pobreza e à desigualdade. Mas dentro deste âmbito aqui, nas cidades. Quando a gente diz nas cidades, aí alguém pode falar assim, Júnior, mas quase 90% da população vive nas cidades. Isso não é chover no molhado? Não. Por quê? Porque a FCC adora discutir direito à cidade, certo? E os processos de gentrificação, que são processos de revitalização que acabam gerando ônus para as populações mais pobres. Por que esse assunto volta a ser tão importante? Gente, por conta das mortes provocadas pela Covid. Se a gente observar e a gente fizer um paralelo, quem morreu de Covid na Itália, né, que gerou tanta comoção? Eu lembro que apareciam as pessoas cantando nas janelas, Força Itália, não sei o quê. Quem morreu de Covid na Itália, em peso, foram as populações mais ricas, porque a doença chegou ao norte da Itália, que é exatamente a região mais rica. Ela não atingiu o sul da Itália, que é a região mais pobre, do jeito que atingiu o norte. Então houve uma comoção muito grande. No Brasil, nos Estados Unidos, né, em vários outros países, a Covid atingiu duramente os mais pobres, por conta da divisão desigual da cidade. A Covid prevê isolamento, prevê acesso à água para você poder se prevenir. E exatamente essas populações com falta d'água, com falta de produto de higiene, porque numa crise econômica, como que você compra os produtos de higienização? Então, tem que se discutir tudo isso, e é um prato cheio para a Fundação Carlos Chagas pedir isso em concurso público, tá bom? Outra questão também, os fatores que acirram a violência urbana. Aí você vai falar, poxa, mas violência urbana, chover no molhado, profa. Não é não, gente. Se a gente observar, em 2020, um fator que a gente já conhecia chamou muita atenção, porque ele teve agravantes importantes em 2020. A gente já sabe que a população negra em peso é a que é mais vitimada pela violência, não é, de certo modo. Seja a população que vai ser atingida ou como praticante ou como vítima. Por quê? Porque os negros estão realmente no Brasil numa situação de pobreza maior. É a população mais atingida. Portanto, é a população que é mais recrutada, né? Quando você pega um menino de uma comunidade, um menino negro sem condições, ele é mais facilmente recrutado. Os pais não têm força, a mãe muitas vezes não tem força para brigar com relação àquele recrutamento do crime.
E aí também são os que mais sofrem com a violência, né, o tempo inteiro. E 2020 chamou atenção a morte de George Floyd nos Estados Unidos, a morte de vários outros negros que vieram depois, os meninos que foram vítimas de bala perdida no Brasil, ou de bala, né, que a gente fala que encontrou a vítima também. Então, se você olhar, a maior parte, cerca de 78% das pessoas, isso é um número bastante recente ligado à violência, 78% das pessoas que morreram, né, nessas guerras contra o tráfico ou em qualquer investida da polícia, alguma coisa assim, são pessoas da população negra. Né? Então, isso tem sido, são fatores que acirram a violência, né? Os fatores seriam racismo, a própria discriminação de gênero. A mulher é muito vítima da violência. Durante a pandemia, chamou muita atenção o aumento do número de violência doméstica. Então, são fatores, por exemplo, você ficar em casa durante a pandemia, bem ou mal, foi um fator que acirrou a violência. Né? Determinados tipos de violência, tá certo? Então você tem lá a população idosa que teve que conviver muitas vezes com filhos dentro de casa, não é? Filhos mais velhos, e às vezes acabou espancada, teve muito número de idosos nesse sentido. Então foi um complicador. O item 4 que de repente vai pensar assim, educação como fator de transformação social. Júnior, mas isso é chover no molhado, alto lá. Alto lá, por quê? Porque importantes questões envolvendo a educação voltam agora a ser discutidos. Vocês viram o despreparo não só das escolas públicas, mas também das escolas de ensino privado e escolas caríssimas para o EAD, o ensino à distância, né? A educação remota. Houve muito despreparo, de modo que uma geração inteira, né, no Brasil, principalmente, também fora do Brasil, uma geração inteira sofrerá por conta dessa paradeira. Um ano na vida de uma criança é diferente de um ano na vida de um adulto. Não é? A infância passa muito rápido. Então, a educação não é só aprender a ler e escrever, aprender história, matemática. Não, educação tem a ver com socialização. Né? Então, o que se viu? O Yuval Harari, que é o historiador mais famoso que nós temos hoje, ele já tinha falado no livro dele, muito antes da pandemia chegar, que o fator educação vai ser o grande transformador no século XXI. E agora é sério, a educação será muito mais cobrada do que o normal. Quantos de nós sentimos falta da escola para os nossos filhos nesse processo? Né? Sentimos falta da faculdade para quem estava estudando. Então, bem ou mal, aconteceu muita coisa e os professores terão esse trabalho, não é, de transformação. Não só da educação em termos, por exemplo, igual vocês estão me ouvindo falar aqui, de redação, falando sobre temas, mas a questão emocional. Por exemplo, quem entra no meu canal no YouTube, não é? Canal lá, Júnior Andrade no YouTube, acompanha bastante. Eu tenho trabalhado muito emocional dos meus alunos. Por quê? Porque isso tem sido uma questão muito importante para manter as pessoas vivas durante uma crise. E a gente não vai passar pela nossa primeira crise. Né? O mundo está passando por uma transformação muito grande, não tem chovido, né? Então a gente não sabe se a gente vai sofrer daqui a pouco uma crise hídrica. As coisas não estão tão assim. E aí o professor tem um papel importante, porque ele é a janela do mundo para muitos alunos, certo? Ele é o sair de dentro de casa estando dentro de casa. E vamos mais, pessoal. O discurso anti-ciência vigente. Eles gostam deste tema. E esse tema volta, gente. Este tema ele foi muito embasado pela produção e disseminação de falsos informativos, não é? Sobre a ciência. Veio a Covid, as pessoas tiveram que confiar na ciência, as vacinas estão sendo produzidas, volta o discurso anti-ciência. Então não é só por isso, eu só quis lembrar deste fator. Mas nós temos muitos problemas de um fundamentalismo muito forte existente no mundo hoje, um caminho para este lado, né? De um discurso anti-razão, um discurso anti-reflexão, muito moldado por este fundamentalismo, que tem uma origem, tá? Ele não é novo, mas ele tem uma origem de ser, né? Por conta da alienação massificada, os produtos, vamos dizer assim, a internet, né? Ela criou vários sistemas e um dos sistemas é o sistema de procrastinação. Quantos de nós paramos para poder assistir a vídeos,
vê mensagens que não contribuem nada com a nossa vida. E a gente fica ali, a gente vê outro, porque aquilo é criado para se criar uma corrente de interesses. É como se você fosse a uma loja, né, tipo um supermercado, e no caixa do supermercado você começasse a ver chocolate, bala, então você vai pegando e colocando aquilo no carrinho se você não tiver uma reflexão, né? É lógico, tem horas que a gente quer comprar, ninguém está condenando isso. Mas tem pessoas que realmente não resistem. O tempo inteiro elas vão sempre fazer isso, né? Elas vão achar uma coisinha, vão colocar uma revista ali, no carrinho de compra delas. Achou... Então, aquilo é organizado de uma forma racional para induzir o carrinho, induzir a compra mesmo, né? Você completar a compra. Por quê? Porque o supermercado pode não ganhar no pãozinho que ele vende lá dentro. É claro que ganha uns 700%. Mas ele vai ganhar bastante naquela guloseima da porta de saída, na pilha que você lembra de levar para casa. Então, há um lucro ali mais ou menos reservado naquela passagem. Então, esse discurso anti-ciência, ele vem muito em função dessa massificação digital pela qual nós estamos passando, que cria essa sensação de alienação, perfeito? E depois nós temos, pessoal, os limites entre o público e privado, discussão certa para 2021, por quê? Porque em 2021 entra, né, gera efeitos a Lei Geral de Proteção de Dados, né, tanto que as empresas estão se preparando, o setor público está se preparando. Ela iria gerar efeitos em 2020, não gerou por quê? Por causa da pandemia, porque o governo precisa acessar dados, né? E não dá para ficar perguntando às pessoas se pode usar o dado, em plena pandemia não dá. Mas no próximo ano vem uma série de regramentos. Né? Veja que iria entrar em questão em 2020, quando começou o ano de 2020, o CESP trouxe como primeiro tema de redação dele exatamente essa questão da proteção de dados, né? Mas aí depois parou, os concursos pararam por causa da pandemia. E a Fundação Carlos Chagas tivesse feito concurso em 2020, ela iria pedir isso aqui, tá? Esse assunto praticamente certo, tá bom? Então, não deixem de estudar esse mito entre o público e o privado, tentando entender, né, os efeitos legais, as decisões legais que estão em torno dessa questão, porque o banco de dados, o chamado Big Data, né, ou seja, os grandes dados que são reunidos na internet, eles têm aí, eles são um verdadeiro capital, né, porque aquilo vai virar dinheiro. É como se tivesse, quem tem um banco de dados enorme sabe, né, que tem quase uma mina de ouro, tá bom? Gente, por enquanto essa dica, né? Se vocês quiserem estudar com a gente, eu vou até avisar de uma vez, porque senão vocês vão perguntar depois, né? No Turma de Redação com Cursos, a gente tem o curso de redação para o TRF da Sexta. Se você não quiser fazer o TRF da Sexta, nós temos o curso de redação da FCC, né? Os dois são praticamente iguais. A gente só separa do concurso que está mais iminente por conta de ter que ajustar, fazer ajuste quando sai o edital e tal, tá bom? Você consegue dividir esse curso em até 12 vezes, não só até 3 vezes sem juros e 2 vezes incide um jurinho. Mas dá para você começar a estudar. São 6 redações corrigidas, né? Tem curso da FCC de língua portuguesa incluso, tá? Como bônus. Temos comentários sobre os temas são estudados a fundo, tá certo? Então, quer dizer, é um bom início para você transformar o seu 2021, né? Esquecer esse 2020. Beijo grande para vocês, até a próxima.